31. Amém? Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, nós vamos em Jeremias capítulo 31, versículo 31. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Diz assim a palavra de Deus. Amém? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei, a minha Torá, no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Verso 35. Esse é muito importante. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas ordenanças diante de mim, ou seja, se o sol não der mais luz, e a lua e as estrelas iluminarem mais a noite, e o mar não se agitar mais, se essas ordenanças falharem, aí sim deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Verso 37. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Amém? Então, meus irmãos, Deus está falando aqui, se alguém de nós conseguir medir os céus, ou se pudesse sondar o fundamento da terra, só nesse caso é que Deus rejeitaria a descendência de Israel, ou seja, é impossível Deus rejeitar a descendência de Israel. É impossível Deus rejeitar por tudo quanto fizeram, meus irmãos. E hoje nós vemos, meus irmãos, muitas nações se levantando contra Israel, como se Israel fosse desaparecer, o mundo contra Israel, como nosso querido irmão orou, pressões internas, pressões externas. Mas o Deus Todo-Poderoso disse que só seria rejeitada a descendência de Israel se pudessem ser medidos os céus, se pudesse o sol não mais brilhar, se pudesse a lua também não dar mais a sua luz. E eu queria também trazer para os irmãos que o povo de Israel, meus irmãos aqui, ele é abençoado. Deus deu para nós, amém? O que, meus irmãos? Deus deu para nós a Torá do Eterno. Amém? Deus deu para nós a Torá do Eterno. E quando é que é a entrega da Torá, meu irmão? A entrega da Torá é no dia de Shavuot, dia de Pentecostes. E essa entrega da Torá, meus irmãos, foi feita no amanhecer do dia. No momento em que a vigília, meus irmãos, que nós vamos fazer na terça-feira, para quarta-feira, na verdade, vai ser a partir da meia-noite da quarta-feira, né, irmãos? Ali naquele momento, meus irmãos, meia-noite até às 6h30 da manhã, nós estaremos em vigília. E ali, meus irmãos, perto da aurora, perto do início da manhã, nós vamos ali, meus irmãos, estar examinando os 10 mandamentos. Porque eu vou hoje passar para os irmãos todos os detalhes da celebração de Shavuot, mas daqui a pouquinho.
E nós temos em Shavuot e festa de Pentecoste, meus irmãos, um segredo. Eu queria até mostrar para os irmãos aqui um segredo importante. Amém? Desse escritor aqui, meus irmãos, Mark Twain. Eu peguei aqui, Mark Twain. Eu vou ler para os irmãos. Amém? Deixa eu ver se eu consigo até aumentar aqui a visualização. Amém? Ampliar um pouco. Amém? Deixa eu ampliar mais um pouquinho aqui. Eu até tenho escrito aqui, irmãos, que eles... Não, está aqui. Ele diz assim, meus irmãos, se as estatísticas forem corretas, os judeus compõem apenas 1% da humanidade. Ele é americano, foi americano, né, irmãos? Isso em 1900, ele escreveu isso em 1899, irmão. Não tinha nem o Estado de Israel ainda. Amém? Não tinha nem o Estado de Israel ainda, meus irmãos. Então ele escreveu, se as estatísticas forem corretas, os judeus compõem apenas 1% da humanidade. Uma faísca insignificante diante do brilho da Via Láctea. Normalmente não se deveria nem ouvir algo do judeu, mas mesmo assim ouvimos no passado e hoje continuamos ouvindo sobre ele. Imagina, irmãos, 1899 não tinha nem o Estado de Israel, mas o povo judeu sempre sempre aparecendo no cenário mundial. A sua fama pode crescer como qualquer outro país do mundo, e sua importância para a economia e comércio de modo nenhum está relacionada com seu número de habitantes. Sua contribuição para a lista de grandes nomes da literatura, ciência, artes, música, sistema financeiro, medicina e do profundo pensamento é igualmente admirável. Ele se portou de modo grandioso durante vários séculos nesse mundo, e isso com as mãos amarradas nas costas, porque, meus irmãos, não tinham Estado. Amém? Sem ter um lugar, sem ter uma terra, continuaram atuando. Por isso que ele diz assim, com as mãos amarradas nas costas. Com razão, ele poderia estar orgulhoso e vaidoso com isso, porque os egípcios, babilônios e persas assumiram o poder, encheram a terra com seu brilho, mas o som deles naufragou. Na sequência, os gregos e romanos seguiram, fizeram muito barulho e desapareceram. Você não vê notícias. O judeu viu a todos, os venceu e hoje é aquilo que ele sempre foi. Não apresenta decadência, nem envelhecimento, nem fraquezas, nem diminuição de energia, nem deficiência em sua vigilância e em seu espírito dinâmico. Todas as coisas são mortais, menos os judeus. Todas as forças se esvaem, mas ele permanece. Qual o segredo da sua imortalidade? Amém? E eu queria trazer para os irmãos também um escrito, meus irmãos, louvado seja Deus, aqui que está um pouco difícil de eu chegar a esse escrito. Louvado seja o nome do Eterno. Aqui. Glória a Deus. Esse escrito aqui, irmãos, é o Kizuri. Amém? Kuzari, aliás. Que é uma história, uma reflexão feita por um rabino. Amém? E ele diz assim, muitas vezes refleti sobre o destino de vocês, judeus, e cheguei à conclusão de que Deus possui um segredo que os preserva, e que este segredo é a observância do Shabat e das 3 festas de peregrinação. Pessa, que nós celebramos recentemente, meus irmãos, Shavuot, que estamos continuamente celebrando pela contagem do Homer, e cujo cume vai ser na terça-feira à noite, e Sukkot, que é a festa de tabernáculos, entre os meios mais fortes de preservar sua folha e brilho. Sem a supremacia da observância do Shabat, como mandamento divino, que comemora o próprio ato da criação, o êxodo do Egito e a memorial outorga da Torá, outras nações já os teriam conquistado, escravizado ou usado como soldados, divididos entre si, devido ao seu alto de clareza mental e inteligência. Qual é o segredo, meus irmãos, da bênção sobre o povo de Israel? É obedecer a Torá, meus irmãos. Como nós vemos aqui, até nesse escritor aqui, ele diz, porque qual é o segredo? O segredo é a observância do Shabat e das festas de Pessa, Shavuot e Sukkot. E nós estamos diante de Shavuot, meus irmãos, diante de Pentecostes. E esta festa, meus irmãos, ela é muito importante, envolve vários aspectos, meus irmãos. Amém? E eu quero falar para os irmãos aqui
no texto da Torá, meus irmãos, nós vamos ali no texto da Torá, louvado seja o nome do Eterno, glórias a Deus, nós vamos aqui em Levítico, meus irmãos, capítulo 23, que vai falar da festa de Pentecostes. Eu vou ali no verso 21, que diz assim: e naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Então, esse é um ponto. Louvado seja Deus. São 4 pontos importantes para guardar a festa de Shavuot, meus irmãos. Amém? Um ponto principal aqui, irmãos, é aqui a santa convocação. Amém? Que está ordenada em Levítico 23, 21, presencial, por isso que é santa convocação, que ocorrerá na noite de terça-feira, dia 11 de junho, de 19 às 21 horas, na igreja de Yeshua. É a vigília na madrugada de 11 para 12. Essa vigília, meus irmãos, foi exatamente durante essa vigília que os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Nós vamos ler aqui no livro de Atos. Então, meus irmãos, aqui nós vemos em Atos capítulo 2, que o dia do batismo com o Espírito Santo foi em Pentecostes. Diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E onde é que eles estavam nesse mesmo lugar? Na vigília, meus irmãos. Na vigília de Pentecostes. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Por que estavam assentados, irmãos? Porque essa vigília, meus irmãos, é a maior parte da vigília, a gente tem que ficar estudando os textos da Paraxá de Shavuot, que eu vou passar hoje para os irmãos. Amém? A maior parte da vigília é estudando. Então, você vai ter... E o principal texto da Paraxá de Shavuot é o livro de Ruth, que deverá ser lido durante essa madrugada, meus irmãos. É um livro pequeno, são 4 capítulos. Então, os apóstolos estavam ali também examinando o livro de Ruth, meus irmãos. Amém? E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Falaram na língua dos anjos, meus irmãos. Amém? Isso aconteceu no dia de Shavuot, meus irmãos, onde eles, quando? Durante a vigília, quando eles estavam reunidos e assentados estudando a Torá e os textos sagrados. Amém? Como nós vamos fazer. Estaremos lá de 7 às 9, depois retornaremos para nossas residências e a vigília será dada início, meus irmãos, à meia-noite. Amém? E será encerrada às 6h30 da manhã. Durante a madrugada, deverá ser lido, o principal livro é o livro de Ruth. Amém? Deve ser estudado. Pode ser que até eu faça uma chamada durante a madrugada, se quem quiser entrar, possa entrar, se estiver ligado no celular aí, que eu posso também falar um pouquinho do livro de Ruth com os irmãos. Os irmãos, né, de repente, eu estou pensando em fazer uma chamada pelo Skype mesmo, pelo Zoom, para nós falarmos um pouco sobre o livro de Ruth, porque é o principal livro que deve ser lido durante a madrugada. Toda a Paraxá deve ser lida durante a madrugada, mas o livro de Ruth deve ser lido e examinado também. E quando chegar perto das 6 horas da manhã, 6h10, 6h15, porque a vigília termina às 6h30, então cada um de nós deve ler o capítulo 20 de Êxodo, que fala dos 10 mandamentos, que é exatamente que no amanhecer do dia o Eterno entregou os 10 mandamentos ou 10 pronunciamentos para o povo, para o nosso povo. Amém? Então, ali, meus irmãos, nós vamos estar examinando a Paraxá durante essa madrugada. Depois, irmãos, que terminar a vigília às 6h30, cada um, se quiser, pode tomar seu café. Durante a madrugada, se quiser fazer um lanche, pode fazer, irmão, para se manter desperto. Amém?
tomar um café, tomar um leite. Não é dia de jejum, dia de Pentecoste, tá, meus irmãos? Não é recomendável fazer jejum, muito pelo contrário. É recomendável que você esteja fazendo, está ali examinando a Torá, tome algum café, algum leite, para você se sentir bem. Ah, o leite, meus irmãos, eu nem botei aqui nisso, mas normalmente, no dia de Pentecostes, amém? Aqui em Números, eu vou até botar aqui para os irmãos, em Números, deixa eu pegar aqui, depois eu vou botar para os irmãos, que o Números capítulo 28, verso 26, ele fala da festa de Pentecostes e o acróstico do versículo dá a palavra derivados de leite. Daí o povo de Israel sempre, durante o dia de Pentecostes, beber alguma coisa ligada ao leite. Pode beber um leite também. E porque no livro de Números, capítulo 28, vou entrar aqui no Hebraico Pro para ver se a gente consegue aquele rapidinho. Hebraico Pro, meus irmãos, já está aqui, que é rapidinho, graças a Deus, né, irmão? Já está aqui, a internet está abençoada pelo Eterno. Amém? Vamos aqui no Números, capítulo 28. Louvado seja Deus. Verso 26. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Então, aqui, meus irmãos, tem uma passagem aqui, uma dessas 4 letras seguidas dessa aqui, fazem a palavra derivado de leite. Porque aqui, meus irmãos, está dizendo, semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias. Esse é o dia de Pentecostes, quando ofereceres oferta nova de manjares ao Eterno. Quando ele fala oferecer oferta nova de manjares ao Eterno, dá essa palavra aqui. Essa letra aqui, re, com a letra lamed, com a letra beit, com a letra men, vai dar uma palavra em hebraico cuja tradução é derivado de leite. Então, também, no dia de Pentecostes, devido a esse segredo nesse versículo, as pessoas também costumam beber alguma coisa de leite, ou um iogurte, qualquer coisa, meus irmãos. Amém? Isso aqui é só um detalhe. Outra coisa importante, meus irmãos, que nós devemos estar atentos, louvado seja Deus, é que antes de começar, antes da gente vir para a igreja, às 4h56 da tarde da terça-feira, já deve ser acesa as 2 velas de Shabat e também deverá ser acesa a vela de 7 dias, com a qual cada um vai poder cozinhar. A única diferença do dia, que é o Yom Tov, né? É o quê? É o primeiro dia de Pessa, o 7º dia de Pessa, o dia de Shavuot, que é esse dia que nós vamos usar a vela, amém? O fogo da vela, né? Transferência de chama, amém? Vai ser também na festa de trombetas, amém? Que é Yom Teruah, e do 1º e 8º dia da festa de tabernáculo, amém? Louvado seja Deus. Então, nós temos que ter esse cuidado, que é o dia, terça-feira, após o pôr do sol, até quarta-feira, que eu já botei lá para os irmãos, 17h50 da quarta-feira, é dia de Yom Tov, ou seja, é dia que cada um de nós deverá estar guardando, é um Shabat, não pode comprar nem vender, amém? Durante todo esse período. A única diferença para o Shabat é que cada um vai poder fazer comida, vai poder confeccionar alimento. Amém? Então, cada um de nós poderá cozinhar, o que isso é proibido no Shabat, mas no Yom Tov não é proibido. Poderá cozinhar, só que para cozinhar vai ter que pegar a chama da vela de 7 dias, tá, irmão? Porque não pode acender fogo também no Yom Tov, tá bom? Então, esse é um ponto importante que eu já também falei com os irmãos. Tudo isso vai estar escrito nesses textos que eu vou passar para os irmãos daqui a pouco. Amém? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, qualquer dúvida, os irmãos podem colocar para mim no privado, que eu boto também no grupo. Amém? Para que os irmãos possam cumprir esse mandamento corretamente. Lembre-se, meus irmãos, que é um dia também e que cada um de nós na vigília pode ser renovado pelo Espírito Santo, tá, meus irmãos? Pessoas que buscarem a Deus em espírito e em verdade poderão ser batizados com o Espírito Santo. Nós que já somos batizados com o Espírito Santo,
podemos ter uma boa renovação nessa madrugada. Amém? A palavra de Deus diz: aqueles que me buscam pela madrugada me acharão. Então, nós na madrugada, e não importante, irmão, fazer a vigília até 6h30. Um detalhe importante também, irmão, por exemplo, aqui no texto de, de Atos dos Apóstolos, está dizendo que os apóstolos estavam assentados. Mas você não precisa ficar sentado, não. Se você sentir sono, fica de pé, meus irmãos. Amém? Porque tem um ditado, meus irmãos, judaico, que quando a pessoa se assenta, vai dormir na vigília de Pentecostes. Tem que ter cuidado com isso. Amém? Então, existe um ditado judaico que diz assim: cuidado para você, quando sentar, não dormir. Por isso que é bom você ir bebendo alguma bebida energética, até um cafezinho, um leite. Leite já é bom porque tem aquele aspecto do acróstico. Durante a vigília de Pentecostes, come um bolinho, come um pão, amém? Não é para fazer jejum nenhum nesse dia, tá, meus irmãos? Nem depois da vigília, nem antes. Depois da vigília, você pode fazer a shaharite, ou você pode tomar um café e deixar a shaharite para depois, tá bom? E depois você que tomar o seu café pode deitar, descansar. É um shabat, tá, irmão? E que então os irmãos receberam essa orientação, porque eu vou botar. Isso já está até o texto pronto aqui, eu só não passei no grupo que eu queria falar hoje à noite com os irmãos. Amém? Porque nós, irmãos, como nós lemos ali no livro do profeta Jeremias, nós somos o povo de Israel, nós estaremos perante o Eterno para todo sempre. Amém? Para isso nós temos que fazer o quê? A vontade do Eterno, meus irmãos. Amém? Como a gente viu ali, nós temos que observar os mandamentos do Eterno. Que o Espírito do Eterno fale ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.